Nós conversamos agora com a médica Maria Maeno, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. Boa noite, professora doutora Maria Maeno, tudo bem? Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Boa Boa noite a noite. todos os que nos assistem. Maravilha. Professora Maria Maeno, estamos passando um momento muito crítico e delicado com esta pandemia há mais de um ano. Os números de mortes não param de crescer e também o número de infectados. Mas também tem um outro problema, professora Maria Maeno, que é a questão da saúde mental das pessoas, da saúde mental dos trabalhadores. Eu queria que a senhora trouxesse uma avaliação de tudo isso para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual. Olha, eu acho que embora seja intuitivo as pessoas acharem que a saúde mental está sendo impactada, eu gosto sempre de fazer uma seguinte analogia. Vamos pensar que nós estamos numa guerra. E estamos numa guerra. Se nós estivéssemos com as forças armadas todas mobilizadas para combater um inimigo externo, nós estaríamos nos protegendo, né? Nós receberíamos um comando nacional, um comando de guerra, né? Bastante determinado, e estaríamos nos protegendo dos ferimentos mais óbvios, ferimentos atuais. Mas com certeza, como todas as guerras, as pessoas que sobrevivem também ficam acometidas de vários problemas de saúde física, mas saúde mental também. É natural. Então, existem episódios, isso é bastante conhecido nas guerras. Então, as pessoas podem ter depressões, podem ter crises de ansiedade, podem ter estresse pós-traumático, e certamente, infelizmente, mas certamente, nós veremos isso como já estamos vendo agora, né? Seja as pessoas que estão trabalhando presencialmente pelo medo de contaminação, de infecção, com medo de passar para pessoas da sua família, medo de morrer, né? E pessoas que também estão em casa trabalhando remotamente, que também perderam o convívio social. Então, certamente teremos. E Doutor, estamos tendo. é, doutora, queria sem demora, já tive oportunidade, inclusive, lá atrás, quem diria que há um ano, né, a gente está ainda frustrando a nossa expectativa do término da pandemia. Acho que em dezembro eu tive a oportunidade de conversar com a senhora e sempre faço questão de fazer o recorte de gênero dessa crise, com relação à pandemia e à relação do trabalho. O quanto especificamente as mulheres estão sendo mais afetadas, especialmente as mulheres que estão em home office e juntando suas triplas, quádruplas jornadas. Sem dúvida alguma, as mulheres elas são bastante sobrecarregadas nesse período. Vamos lembrar que quando a gente está falando em trabalho remoto, nós estamos falando de uma minoria dos trabalhadores. São as pessoas que têm, geralmente têm ensino superior, né? Então tem um grau de instrução formal superior, mas são pessoas que estão trabalhando o tempo todo com aplicativo, com sistema informatizado, né? Bem, as mulheres, tradicionalmente, elas ficam com vários deveres de casa, seja com as crianças, seja com gerenciamento da casa, seja com outras coisas. E muitas pessoas estão em casa trabalhando o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que todo mundo compete um com o outro para encontrar o lugarzinho bom dentro de casa, que tenha uma boa internet, que a internet não caia tanto, tal, você tem também essa sobrecarga da mulher, que tem que cuidar de tudo, inclusive com mais gente, todo mundo dentro de casa, muitas vezes, né? Então, sem dúvida, a mulher tem uma sobrecarga grande nesse período. Não podemos esquecer. Fora as pessoas presenciais, veja, existem algumas categorias que são categorias bastante que tem muitas mulheres, né? Mesmo os bancos, por exemplo, nós temos muitas mulheres, nós temos o teleatendimento que ainda continua em determinados locais de trabalho, então nós temos uma sobrecarga muito grande de mulheres. Serviços de saúde, não podemos esquecer, serviços de saúde tem muitas mulheres também, né? Com cer- Entre médicos, enfermeiros, etc. com certeza. Doutora Maeno, eu queria agora discutir com a senhora e tentar da sua avaliação, né, sobre a ansiedade de quem está esperando pela vacinação. Porque ao longo de quando surgiu os primeiros imunizantes,
teve um calendário aí afirmado pelo governo federal, Ministério da Saúde, só que esse calendário, ao longo dos meses, ele vem totalmente reformulado, as doses dos imunizantes não estão chegando na proporção que deveriam chegar. Daí eu queria avaliar, que a senhora pudesse avaliar como que fica a saúde e a ansiedade de quem espera pela vacinação. Olha, o ideal no Brasil seria todo mundo se vacinar rapidamente e em grande quantidade, né? E nós temos um SUS capaz de fazer isso, capaz de vacinar 2 milhões de pessoas por dia, alguma coisa assim. Então, nós teríamos condições, se nós tivéssemos a vacina, de vacinar rapidamente. E eu chamo a atenção das pessoas que alguns países do hemisfério norte, embora tenham a vacina, nem sempre tem esse sistema tão universal e tão capilarizado que chega a todos os lugares. Você vê, existem fotos que a gente vê com muita felicidade, até com muita alegria, dos profissionais de saúde chegando de jegue, chegando de barquinho, nos lugares mais escondidos desse país, né? Então, o Sistema Único de Saúde é um sistema que nós devemos comemorar e valorizar. No entanto, nós não temos vacina. E por que nós não temos vacina? Porque simplesmente o governo federal não comprou essas vacinas, não encomendou essas vacinas em tempo hábil. Enquanto todos os países estavam no segundo semestre do ano passado encomendando as vacinas de várias indústrias farmacêuticas, o que nosso governo fez? Ele não encomendou nada, né? E felizmente as vacinas que nós temos são vacinas que foram produzidas aqui no Brasil graças ao Instituto Butantan e a Fiocruz, como todo mundo sabe. E são essas vacinas que nós estamos, então, tomando. Então, a vacinação não está sendo rápida como deveria ser e nem em quantidade grande como deveria ser, o que aumenta a possibilidade, inclusive, de termos variantes do vírus, variantes de preocupação, que podem ser vírus mais problemáticos. A gente sabe que essa variante que nós temos aqui no Brasil, é uma variante que tem se mostrado mais transmissível, com mais alto grau de transmissibilidade, né? Então, já é uma preocupação nossa, né? Já é uma preocupação. Então, é isso. Né? Embora, e as pessoas, certamente, eu acho que todas as pessoas que estão trabalhando presencialmente desejam ardentemente essa vacina. E as pessoas que estão em casa desejam também ardentemente essa vacina. Não para se descuidar, hein? É importante dizer, porque tem muita gente que acaba se infectando entre a primeira e a segunda dose. A gente tem observado isso, porque relaxa depois da primeira dose. A primeira dose não dá imunidade. A segunda dose dá um grau de imunidade, mas não é 100%. Ela previne, a vacina previne principalmente o caso de casos mais graves e casos de óbito. Mas nós temos que continuar com todas as medidas. O controle da pandemia não vai ser feito pela vacina exclusivamente. É importante continuar mantendo o distanciamento físico, mantendo os cuidados todos que nós temos mantido, evitando aglomerações, evitando lugares fechados e mal ventilados. Então, isso é muito importante todo mundo ter consciência. Doutora, aproveitando o tema da vacina, queria saber, e do SUS, gostaria de saber a avaliação da senhora, como profissional da área da saúde, pesquisadora, inclusive, dentro de toda essa expectativa, essa ansiedade para que a população seja imunizada, para que cada um de nós, para que nossos entes queridos sejam imunizados, como a senhora avalia esses movimentos, inclusive no próprio Congresso, da privatização das vacinas, da compra de vacinas por empresários? Bem, uma grande conquista, eu sempre digo o seguinte, que o Sistema Único de Saúde é o sistema de inclusão e de diminuição da desigualdade no país. Se nós pensássemos que cada um de nós, quanto mais dinheiro tivermos, alcançaríamos a vacina, isso seria um aumento da desigualdade, seria um aprofundamento do abismo social que nós temos. E essa não é uma medida nem interessante, veja só, não é só pela questão da solidariedade, não é só pela questão da desigualdade, não é só por isso. É também porque nós queremos a imunidade coletiva. E se nós queremos a imunidade coletiva, todas as pessoas têm que ser vacinadas. Então, todas as pessoas adultas, né, por enquanto, têm que ser vacinadas. Então, eu acho que esse é um movimento que deveria causar vergonha a quem defende,
né? Eu não posso, como profissional de saúde, pensar que as pessoas estejam querendo agora se salvar do Titanic afundando. Não, eu acho que nós temos que pensar em como salvar esse Titanic, porque, felizmente, ao contrário do Titanic, o Brasil tem jeito. Ainda nós temos jeito de sair. Não é fácil, como todo mundo tem apontado, não é fácil justamente pela ausência de comando nesse sentido, no sentido de salvar o Brasil, por essas tentativas individuais, segmentadas de sair da crise, achando que vão sair da crise, não vamos sair da crise desse jeito, nós só sairemos da crise se nós conseguirmos essa imunidade o mais rápido possível para todo mundo, particularmente para as populações vulneráveis, né, para as populações de idosos, né, que já temos conseguido vacinar, ou mesmo os profissionais mais expostos também. Então, acho que isso é uma coisa que é a oportunidade de nós realmente pensarmos coletivamente. Doutora Maeno, nós passamos de um ano dessa pandemia, muita gente vem sofrendo, trabalhadores, principalmente aqueles que não têm condição de ficar em casa e são expostos diariamente ao vírus, à contaminação, e aí ficam mais expostos a contrair a Covid-19, enfim, em graus maiores ou menores. Eu queria a sua avaliação no pós-pandemia, as consequências para toda essa população no pós-pandemia, que a senhora pudesse trazer para a gente uma avaliação disso, se a gente vai demorar muito a engrenar numa tal normalidade. Qual a sua avaliação sobre isso? Bem, eu não sou economista, mas eu vou arriscar algumas coisas assim, né, que eu tenha visto. Bom, primeiro, eu acho que a desigualdade nos atinge em todos os momentos, né? Nos atinge, então, quando a gente fala fique em casa, muitos de nós conseguimos ficar em casa em segurança, livres ou pelo menos protegidos do vírus, com problemas outros que a gente tem no teletrabalho, no home office, mas pelo menos sem exposição ao vírus, muitos de nós. Agora, a grande maioria dos trabalhadores não, ela tem que sair, seja porque trabalha em serviços essenciais para a vida, para a segurança da população, portanto, há uma convocação da sociedade para que essas pessoas trabalhem, seja porque essas pessoas, ao não saírem de casa, passam fome dentro de casa, e é impossível a pessoa passar fome dentro de casa, quer dizer, tem que buscar alguma coisa. E a outra coisa é porque, mesmo não sendo um serviço essencial, foi convocado pela empresa. Como é que a pessoa tem a liberdade de dizer eu não vou? Então, mesmo que não seja um trabalho essencial, essas pessoas também têm que ir trabalhar, não é? Então, eu acho que essa exposição, eu digo, é uma exposição ao vírus, não é uma exposição voluntária, mas ela é compulsória, ela é obrigatória, porque as pessoas estão sendo obrigadas. Então, isso nós temos que pensar. Então, nós temos que ter, a sociedade tem que providenciar possibilidades, se a gente quiser fazer um lockdown de verdade, e é necessário, nós temos que providenciar os R$ 600 de auxílio emergencial para que as pessoas possam ficar em casa. Empregadas domésticas, pessoas de trabalho informal, comerciantes informais, todos eles têm que ficar em casa. Refugiados, nós temos muitos refugiados, migrantes aqui no país também, que estão passando necessidades, as pessoas estão passando fome. Bem, e aí nós temos a questão de, e os não adoecidos, né? Então eles sobreviverão, obviamente, com várias sequelas, talvez psicológicas, inclusive, né? Mas eu vou pensar do ponto de vista da saúde. E quem ficou doente? Né? Pesquisas têm mostrado que existem sequelas dessas pessoas, sequelas importantes, tanto pulmonares como cardiovasculares, renais, mas também neurológicas, cognitivas. As pessoas têm dificuldade de articular pensamentos, a pessoa tem dificuldade de memória, tem alteração do sono. Então, essas coisas, atenção, déficit de atenção, isso já vem sendo investigado e descoberto. Como é que essas pessoas vão trabalhar? Como essas pessoas retornam ao trabalho? Eu tenho feito entrevistas com pessoas que já estão retornando ao trabalho e com dificuldade por causa dessa alteração de memória que as pessoas têm, por exemplo. Né? E não são pessoas que ficaram com quadros graves, não foram entubadas, não foram pessoas que ficaram muito tempo em hospital, não, algumas delas nem sequer foram internadas. Então, isso é importante, e é importante que o Sistema Único de Saúde esteja atento para isso e esteja atento para o pós-Covid na área da saúde, com um incremento
da atenção domiciliar também. Muitas pessoas vão precisar de atenção domiciliar. E o pós-Covid imediato, todo mundo sabe, né? Precisa ter um acompanhamento muito de perto, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, nós temos que ter psicólogo, então nós temos que ter uma equipe multiprofissional que faça o acompanhamento devido. Mas eu digo também das sequelas que ficam por mais tempo também, que deve ser uma preocupação do Sistema Único de Saúde. Embora a mídia sempre dê mais atenção para a UTI e para a urgência, né? É claro que essas áreas são cruciais, mas nós não podemos esquecer da atenção primária da saúde, que tem um papel importantíssimo no acompanhamento dessas pessoas nos territórios onde vivem. Inclusive, doutora, queria até aproveitar esse gancho para falar da saúde da família, que é uma excelência do SUS e que é o SUS sendo atacado por esse governo, que a gente sabe muito bem, e por muitas pessoas também que não entendem essa importância. Isso vai acabar sendo afetado, né? De certa forma. Claro, sem dúvida alguma. Quando as pessoas falam da importância de defender o SUS, acho que nós temos que ter alguns itens do que é defender o SUS de verdade. Defender o SUS significa nós estipularmos um percentual mínimo que a União tem que dar para a saúde, tem que destinar à saúde. Até hoje nós não temos um percentual mínimo da União. Nós temos um percentual dos estados e municípios, subfinanciamento, porque ao longo desses anos nós fomos tendo cada vez mais um subfinanciamento cada vez maior do SUS, isso mesmo com a Constituição Federal dizendo exatamente quais são as fontes, né, compartilhadas que devem ser utilizadas para financiar o SUS. Porque o SUS faz muita coisa. Eu sempre digo, faz desde a puericultura, cuidar do bebezinho que está bem, etc., para ver a formação, a evolução do bebê, até o transplante. O Brasil tem o maior sistema de transplantes de órgãos do mundo, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Defender o SUS é defender o financiamento correto para o SUS. A outra coisa é ser contra essa gozação, essa propaganda que se faz negativa do SUS, que a mídia costuma fazer de uma forma muito pejorativa, sendo que o SUS faz muita coisa boa. Então, é claro que existem interesses. Então, nós temos também que combater os interesses da iniciativa privada, né? E muitas vezes o sistema financeiro está por trás dessa iniciativa privada que quer privatizar o Sistema Único de Saúde. E, finalmente, eu acho que nós temos que também, uma coisa que as pessoas não se lembram, uma emenda constitucional, agora 109, que definiu o auxílio emergencial, ele levou de carona algumas PECs adormecidas desde novembro de 2019. O que é isso? Começou-se a criar uma narrativa de que é preciso financiar esse auxílio emergencial de R$ 175 a 375 com arroxo salarial dos serviços públicos, ao colocar uma possibilidade de congelamento salarial dos servidores públicos, né? Bom, só para lembrar que não existem serviços públicos sem servidores públicos. Portanto, defender o SUS é esse conjunto. Eu falei um conjunto pequeno aqui porque o tempo não me permite, mas lembrando só algumas questões. Não, mas questões fundamentais para a gente discutir nesse momento, como eu disse e como a senhora muito bem ressaltou, de que a pandemia não acabou ainda, então exige que a gente siga tomando cuidado e, claro, torcendo, cuidando dos nossos, cuidando da gente e torcendo para que a vacina chegue logo para toda a população, para todos os brasileiros. E com isso quero agradecer. Maria Tereza. Oi. Maria Tereza, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Porque uma coisa que eu vejo que os governantes se preocupam muito é de evitar as aglomerações. E isso é importante. Mas nós temos que lembrar que as aglomerações não se restringem a festas, não se restringem a lazer. O vírus está 24 horas por dia por aí circulando onde tem gente. Portanto, os locais de trabalho, as atividades de trabalho são locais que devem ser controlados, porque senão nós não conseguiremos controlar. Os locais de trabalho, os ambientes de trabalho têm que ser ventilados e também o transporte coletivo. Então, é isso que eu gostaria de deixar como mensagem também.
Claro, recado importantíssimo. Então, com esse recado importantíssimo dado pela médica Maria Maeno, quero agradecer muito a entrevista, doutora Maria Maeno, doutora em Saúde Pública e pesquisadora da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. Doutora, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, então, até logo. Até logo. Até logo.